Graça e paz, meus amados, nós estamos aqui mais uma oportunidade para trazer um estudo da palavra do Senhor. E esse estudo hoje que nós vamos estar debatendo é sobre o livro de Josué. Nós tivemos aí nesses últimos meses, né, justamente concluindo o Pentateuco e os 5 primeiros livros da Bíblia. E agora nós vamos entrar no livro dos livros históricos, começando aqui por Josué. E nesta manhã não seja diferente, eu quero que todos vocês, né, nos acompanhem, porque nós estamos dividindo esse estudo em 3 estudos, onde nessa primeira parte nós vamos fazer a parte introdutória do livro de Josué, fazer uma introdução, fazer um histórico, né, nos situar para que nós possamos dar andamento a este livro. E como muitos falam, né, porque temos que ler livros do Antigo Testamento, né, se nós estamos agora, né, no Novo Testamento, né, que depois de Cristo, né, todas as coisas, né, mudaram. Cristo já cumpriu a lei, etc. Mas nós temos que conhecer nossa história. Tudo que está escrito é para o nosso crescimento, para o nosso conhecimento e para a nossa edificação. E não é diferente nós também estarmos estudando este livro. Então, esse livro ele vai trazer grande experiência para o povo de Deus, para nós como líderes, para nós como, né, servo do Senhor. Então, esse livro ele abrange, né, todas as camadas da liderança, aqueles que estão na parte intermediária e daqueles que estão na parte de baixo obedecendo. Então, todos têm um propósito desse contexto. Mas, sem muita delongas, nós vamos estar aqui, né, justamente trazendo essa introdução, e eu queria que vocês abrissem a Bíblia aí no capítulo 1º do livro de Josué, do versículo 1 ao 9, onde nós vamos fazer aqui a leitura. Mas, se não, pode acompanhar pela tela aí, né, a nossa leitura. Primeiro Samuel, versículo 1 ao 9. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que ele falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Depois, desde o deserto do Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar, grande parte do poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Então, somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, amados, nós estamos, né, dentro dessa leitura, eu destaquei justamente nesse último slide, essa importância, né, de por que destaquei essas 3 palavras, ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Então, do versículo, né, 5, 6, o 8, o 7 e o 9, traz justamente essa alerta. Ele tem que ser forte e corajoso, ele tem que continuar, né, buscando a orientação de Deus. Deus, ele encoraja, ele traz esse encorajamento para Josué, justamente esse versículo do 1 ao 9, para animá-lo, para dizer, ó, meu servo Moisés é morto, mas agora está contigo a conduzir esse povo. E essa condução vai fazer com que esse povo chegue ao local onde Deus quer que ele chegue, a terra prometida. Então Josué encontra, né, justamente esse encorajamento de Deus, e ele vai encorajar os seus líderes, os chefes, né, do seu povo. Então, do versículo 10 ao versículo 15, ele traz ao povo esse encorajamento, para dizer, ó, se preparem, né? Se preparem porque vocês vão ter que atravessar o Jordão, e vocês têm que estar preparados, porque Deus falou comigo, Deus disse isso, Deus deu essa ordem e eu passo para vocês. E aí, esses homens também passam para seus comandados, né? Seus comandados. Então, todo aquele povo, ele escuta dos chefes, né? Justamente essa orientação de Josué. E quando escuta essa orientação, o povo chega a dizer no versículo 16, que eu vou ler aqui para vocês, né? No versículo 16, ele diz, o povo,
E o povo respondeu a Josué: tudo o que você nos ordenou, faremos, e aonde quer que você nos envie, iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim também obedeceremos a você. Então somente esteja com você o Senhor. Ou seja, se Josué tivesse servido a Deus e que Deus estivesse com Josué, o povo estava com Josué. Agora, o momento que se ele desviasse ou Deus não estivesse mais com ele, o povo também não estaria com ele, né? Então, e ele diz aqui no versículo 18: todo homem que se rebelar contra as ordens de você, que você der, e não obedecer às suas palavras em tudo que você lhe ordenar, será morto. Mas tão somente seja forte e corajoso. Ou seja, ele está dizendo a Josué que ele seja forte e corajoso. Ou seja, o povo agora encoraja a Josué a ele continuar nessa luta, que o povo estaria com ele. Mas tão somente continuasse com Deus e que Deus continuasse com ele, né? Então é essa experiência que já traz no início desse capítulo, né? Nós temos que ter a orientação de Deus, estar baseado na palavra de Deus, estamos andando nos caminhos do Senhor para que possamos ter sucesso em nossas vidas. Quando deixamos isso, tudo pode cair por terra, né? Mas nós vamos estar aqui também trazendo um esboço desse livro de Josué, e que nesse esboço nós temos o livro todo, né? Ele fala da vida de Josué, desde o início, quando ele começa a receber a orientação de Deus, até a passagem do povo na terra prometida, a Canaã, e também o estabelecimento do povo. E aí dá-se o nome para desse livro de o livro de Josué. Mas não é que Josué escreveu todo o livro. É incerto, né? Porém, a autoria desse livro. Mas no capítulo 24, versículo 26, sugere que seja Josué, porque lá está escrito, né? E Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus e tomou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. Então, se ele, né, dá essa referência, então parte desse livro foi escrito por Josué, não todo, mas parte desse livro. O tema que esse livro traz é justamente a vitória da fé na conquista e o repouso em Canaã. Quando diz que a vitória da fé, que é o seguinte: nós temos que estar crendo, confiando, né, na palavra de Deus. Andamos por fé, não pelas circunstâncias, porque se nós olharmos para as circunstâncias, nós podemos cair, nós podemos regredir ou retornar, mas andamos por fé. E aí o tema desse livro ele é muito importante para nós, ele traz essa coisa aqui bem firmada para a nossa vida, que é justamente ter a fé. E pela fé o povo conquistou o repouso em Canaã. Ou seja, o povo chegou até as terras que assim estava prometido. E lá em Hebreus, capítulo 11, né, Hebreus 4:11, né, ele diz lá que, portanto, esforcemos-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo aquele exemplo de desobediência. Ou seja, o próprio autor aí aos Hebreus, capítulo 4, versículo 11, ele diz que, portanto, esforcemos-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo aquele exemplo da desobediência. O que é que ele está fazendo? A referência do que aconteceu lá no passado. O povo murmurava, o povo desobedecia, o povo não estava nem aí, né? Deus dava uma ordem, o povo queria fazer outra, murmurações fez com que aquele povo caísse. E agora diz aqui que nós devemos nos esforçar para que possamos entrar no descanso. E o descanso para nós é justamente esse, né? O descanso é o lugar que nós vamos estar ali em paz. É um lugar que nós procuramos paz, é um lugar que nós procuramos relaxar, é um lugar que nós procuramos, né, realmente ficar relax, como diz, né, daquilo que tudo nós passamos. E o repouso do povo de Israel em Canaã torna-se um símbolo profético do repouso do crente em Jesus Cristo. Ou seja, essa referência que traz. Assim como o povo repousou em Canaã, ficou tranquilo, ficou naquele local, ele mostra aí também, né, que nós devemos buscar esse descanso. E como é que nós vamos buscar esse descanso? Então, o povo, ele traz o povo, ele buscava essa luta, quer dizer, lutava, enfrentava os inimigos, enfrentava os momentos adversos, mas sabia que ia ter uma recompensa lá na frente, né? A palavra-chave que esse livro traz, justamente a questão da obediência, a meditação, o conserto, a coragem. Então, sermos obedientes à palavra, meditar na palavra de noite, assim como o Senhor aqui orienta e traz essa orientação para Josué. Então, orienta a nós da mesma forma.
nós nos consertarmos, ou seja, ter uma vida santificada, ter uma vida de consagração, ter uma vida de integridade, né, com o Senhor, e temos coragem de enfrentar, né? Temos coragem, ou seja, ir adiante, ir em frente, né? Não ficar pensando nas circunstâncias nem nos momentos adversos. O propósito que ele traz aqui desse livro, que são 3 propósitos, esses propósitos, né? Deus, ele mostra claramente, né, em toda essa passagem, que é justamente relatar a conquista de Canaã e o estabelecimento das tribos nela. Então, através da ordem que ele dá a Josué, então isso vai se cumprindo, tá? Ou aquilo que ele prometeu no passado, né, a Abraão, Isaac, Jacó, isso se cumpre agora com a passagem, né, desse povo através de Josué. E também outro propósito é registrar a fidelidade de Deus no cumprimento das promessas. Então, registrar a fidelidade de Deus no cumprimento das promessas, ou seja, aquilo que Deus nos prometeu, Ele vai nos dar. Agora, aquilo que não nos prometeu, aquilo que muitas vezes nós desejamos, queremos, pode não ser da vontade de Deus para nossas vidas. Então, mostra a fidelidade de Deus. Deus disse que ia dar ao povo, mas o povo teria que ser obediente. A obediência é tudo, né? Aqui ele mesmo fala para Josué, a obediência é tudo, contanto que obedeça. O povo ainda alerta, né, Josué? Contanto que você obedeça, né? Contanto que você esteja com o Senhor, para que nós possamos estar com Ele nessa luta. E também mostra a santidade, né, de Deus, mostra a santidade, né, de Deus e seu julgamento sobre a depravação. Então, Deus julga, né? Deus é santo, Deus quer que o povo seja santo. Então, se Deus é santo, Ele quer que o povo seja santo. E aí Ele traz esse cumprimento das promessas. Então, traz para nós, mas a gente tem que ser separado, a gente não tem que se misturar com o mundo, a gente não tem que fazer aquilo que o mundo está fazendo ou gosta de fazer. Que muitas vezes as pessoas acham que, se no mundo está assim, então vamos fazer desse jeito. E muitos dizem, né? Parece que a igreja que saiu do mundo, hoje o mundo está entrando na igreja. Misericórdia, né? Para isso. Então, queridos, esse descanso, ele vai justamente trazer isso. Descanso que o povo procura, que o povo quer obter, é estar em um lugar ausente de ameaça. O povo buscava isso, queria estar ausente de ameaça. Quando Deus disse que vai dar um descanso, é que o povo não ia ser mais perseguido, o povo não ia ser mais afligido, né? Não ia ter mais inimigos, a caça deles lá, durante aquelas terras que eles peregrinavam. Então, ia para uma terra que eles iam descansar, ia para uma terra que eles iam ter segurança, ia para uma terra que eles iam adorar a Deus. Deus quer um povo para lhe adorar. Deus quer um povo seu, uma nação para ser referência para todo mundo, que era o povo de Israel. E quando nós somos salvos, nós temos que ser a referência para a comunidade onde a gente convive, no trabalho onde a gente convive, na escola onde você convive, né, na sua casa. Então, onde você estiver, você tem que ser a referência. Você tem que ser uma pessoa separada, tem que ser uma pessoa santa, né? Então, isso traz segurança, mas dentro desse propósito, né, de Deus estar nos protegendo. Então, amados, continuando aqui o nosso esboço, nós vamos ver que na divisão deste livro, nós vamos dividir ele em 2 partes, a conquista da terra de Canaã e a distribuição dos territórios entre as tribos de Israel. E aí começa a partir desse, né, capítulo 1, onde aqui o Josué já reúne os seus líderes e diz, né, que eles têm que se preparar para a travessia do Jordão. Então, vai se preparar para a travessia do Jordão. E vai até, né, a certa parte, a metade dele, e a outra metade fala sobre a distribuição dos territórios. Mas, no entanto, nós podemos analisar, né, de acordo com a nossa leitura que nós fizemos, podemos analisar como 4 sessões. Vamos dividir isso aqui em 4 sessões. A estrutura do livro para nós, o estudo vai ficar, né, a travessia do Jordão para a terra, que é justamente do capítulo 1 ao capítulo 5, a conquista da terra de Canaã, que vai do capítulo 6 ao capítulo 12, a divisão da terra para as tribos, do capítulo 3 ao 21, e servir ao Senhor na terra, que é do capítulo 22 ao capítulo 24. Então, isso aí é a divisão do livro, é a divisão da história, né, de Josué, desse compêndio de livro. E nós vamos entender, né, os propósitos de Deus em tudo isso, nas lutas, nas batalhas. Então, o que Josué vai receber de orientação do Senhor, o que vai passar para o povo, como o povo vai fazer. Então, todo o povo tem que ser obediente àquilo que vai ser determinado. E quando há uma desobediência, algo estranho acontece. E pela história, nós vamos ver que isso acontece, né? Então, vamos em frente.
Então, nós temos aqui, né, da fação da estrutura, nós vamos ver aqui a história desse homem, né, e desse livro. Então, Josué, quem era Josué? Muitas vezes as pessoas dizem Josué, apenas eu ouvi falar da batalha lá na passagem do Jordão, né, quando derrubou os muros lá de Jericó, fazendo aquele, né? Mas Josué foi muito mais do que isso. E para se formar um líder, tem que saber com quem ele anda, né? Por quem ele era liderado. Então, de espião que ele, né, foi chamado por Moisés, então ele, Caleb e outros, né, então são 12 espias que foram mandados a essa terra. Desses 12, dois voltaram e deram notícias boas, que foi Josué e Caleb. Então, eles trouxeram notícias boas. Eles disseram que a terra, manava leite e mel, era uma terra boa e dava para eles conquistarem ela pelo povo, pela maneira que eles viram o povo, né? Era um povo meio desordenado, era um povo meio desligado das coisas, né? Mas era um povo também idólatra e nós vamos ver depois em outra oportunidade. Então, de espião, ele passa a ser um comandante do exército de Israel. E aí ele comanda justamente uma guerra, né? Essa guerra que foi com os amalequitas lá em Refidim, e ele faz essa guerra onde Josué derrama bênção sobre Moisés, derrama bênção sobre ele, e ele com o seu exército derrota os amalequitas, né? Então ele passa de um espião a ser comandante de Israel e aí a líder espiritual do povo de Deus, assim como nós lemos aqui nesse capítulo 1. Então Deus o capacitou para isso. Deus deu a oportunidade para isso, ou seja, Deus deixou que esse homem saísse do Egito junto com Moisés, visse todas aquelas pragas, visse toda a experiência que passou na travessia do Mar Vermelho, estando ali no deserto, que as experiências que ele via do povo, aquelas contendas, e Moisés na tenda fazia, tinha sua companhia na tenda e ele via tudo o que acontecia. Então, na tenda do encontro, Josué estava com Moisés também. Então, aprendeu muito com esse líder, né? E seu significado, o nome de Josué significa Jeová e salvação, ou Jeová salva, ou salvação, né? E a sua forma grega é Jesus, nosso Salvador, né? Então ele traz essa analogia aí desse nome. Era um homem grande, de grande fé, firmeza de caráter e corajoso. O destaque que eu já falei, né? Foi na guerra de Refidim, e Josué sempre estava junto com Moisés. Você vai ver essa referência lá em Êxodo 17, 8, 13 e 33, 11. Depois você olha aí na sua Bíblia e dê essa estudada e analise, né, o que nós estamos falando. As características desse livro, né, traz um complemento do Pentateuco, ou seja, ele faz esse elo entre o Pentateuco e os livros históricos, né, e é o primeiro livro histórico. Ele tem ênfase na conquista e ocupação de Canaã. A Palestina torna-se o cenário geográfico dos livros históricos, ou seja, a Palestina ali, hoje a Canaã para nós é a Israel, né? Então Israel ali foi a Canaã conquistada, e ali tem um povo palestino, ali tem aqueles territórios, então foi nesse território aí, foi nessa área que justamente foi o cenário, né, para que a história de Israel fosse realizada ou fosse concretizada. O contexto histórico, né, politicamente Canaã se dividia em várias cidades e estados, cada uma com seu governo autocrático, e todas elas eram hostis umas com as outras, eles brigavam entre eles. E talvez esses espias, né, quando foram lá, viram isso. Eles não são um povo unido, eles não têm união, eles são um povo, né, que brigam entre si. Então, eles brigavam entre eles, e moralmente as pessoas eram depravadas, reinava ali a anarquia. Então, tudo isso foi visto com os espias e foi fácil, né, para Josué ter essa visão de que poderia conquistar. A religião é uma religião politeísta, ou seja, eles criam vários deuses, cada um tem um deus para si, né? E eram, né, idólatras. Então cultuavam o El, né, que era o pai touro, aquele cabeça de touro, corpo de homem, né? E a Azerá, que era Astarte, a sua esposa. Entre os filhos tinha Baal, que era o mais importante aí, era o mais importante, era o senhor de tudo. Então, o que acontecia no céu, na terra, né, na plantação, na vegetação, etc. Cada um tinha o seu Baal, ou seja, cada um tinha a sua estatueta, cada um tinha o seu santo, cada um tinha o seu, né? E aí a sua idolatria. Diz, era devoto disso, devoto daquilo. E sabemos que Deus não tolera a idolatria. E enfatizava a fertilidade e o sexo e o sacrifício de criança, ou seja, ele eram pessoas que viviam de orgias. E aí estava, né, justamente o que a gente falou, um cenário propício para a conquista. Que lá em Levítico capítulo 18, versículo 25, vai falar sobre isso aí.
Então, Levítico 18, 25, ele vai dizer lá que eles tinham relações ilícitas, né? Por isso a terra está contaminada, e eu visito a sua iniquidade, e a terra vomita os seus moradores. Ou seja, eles eram pessoas que eram dadas às relações ilícitas. Então, povo difícil, povo complicado. Mas, como nós estamos na parte introdutória, vamos seguir em frente, e aí nós fazemos aqui um paralelo. Esse paralelo que nós fazemos das nações cananeias, né, em comparação às atuais, não é diferente. Então, o que existia lá existe hoje, e nós colocamos aqui algumas figuras, né, e também algumas palavras, onde fala que o povo era idólatra, o povo era corrupto, o povo fazia sacrifício de crianças, usava isso como ritual. Isso nós temos até hoje, né? Pessoas fazem esse tipo de sacrifício em algumas seitas, em algumas, né? Algumas religiões que eles dizem que tem. E tem a questão da imoralidade. Era um povo imoral, era um povo hostil, era um povo, né, prostituto, né? E aí eles faziam até a prostituição cultural, ou seja, dentro dos seus templos, né, eles faziam lá os seus atos sexuais. E o deus Baal, com os outros deuses, né, que eles tinham, achava que fazendo aquilo ali a terra, né, ia dar fertilidade, a vegetação ia crescer, né? Então eles tinham esses atos, esses rituais como coisas normais para ele. E não tinha uma liderança, falta de liderança, eram as pessoas que tinham partidarismo e tinha divisão entre eles, né? E isso não é diferente, né, comparando aos tempos de hoje. Nós temos aí a idolatria, nós temos o sacrifício, nós temos a imoralidade, a prostituição, a falta de liderança. E eu digo que a falta de liderança não é só dentro do mercado, né, dentro da política, dentro da economia, mas até dentro da religião, as nossas igrejas, principalmente. Né, quando mas a nossa igreja está isenta, não. Tem pessoas que têm partidarismo, tem pessoas que têm divisão, tem pessoas que são imorais, tem pessoas que são corruptas, estão aí vivendo às custas, né, de políticas e etc. E isso tem que sair do meio. E até nós chegamos a pensar, né? Podemos até chegar a pensar, será que não está ao ponto de haver uma nova reforma? Porque a igreja ela está se prostituindo, a igreja ela está vivendo dessas idolatrias, vivendo desse tipo de comportamento, né? Do paganismo. Então, todas essas coisas vai trazer uma complicação para a igreja. E aí você não sabe qual é a igreja séria e qual não é a igreja séria. Mas veja aqui o que o próprio povo disse a Josué. Né? Eu vou repetir novamente para vocês vocês possam, né, entender. O próprio povo disse para Josué, né? Tudo que você nos ordenou, nós faremos. E aonde quer que você nos envie, nós iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim também obedeceremos a você. Então, somente esteja com você o Senhor. Se o Senhor estiver com você, nós vamos em frente. Se o Senhor não estiver, não está legal. Ou seja, como é que você está servindo ao Senhor? Como é que a sua liderança está servindo ao Senhor? Mas nós temos que questionar, né? E aí diz, tão somente ser forte e corajoso. Então, amados, eu vou andando aqui para o final, para nós, né, passar dessa parte introdutória. E aqui eu trago os problemas que muitas vezes ocasionou com esses homens. Né? Que por que esses homens foram aniquilados? Por que os cananeus foram aniquilados? Eles foram aniquilados e punidos pelos seus pecados. Lá em Deuteronômio 7:1, vocês podem ler aí depois, e do versículo 5 e 16, diz, né, que o povo pecava, o povo vivia em pecado. E muitas vezes nós questionamos, né, como muitas pessoas questionam, mas como é que pode um Deus de amor, né, ser tão cruel, matar um povo, matar uma população? Como se pode justificar esta ordem vindo de Deus? Mas foi Deus que castigou. Deus castiga algumas nações com fogo, outras foram com a enchente, né, o dilúvio. Então, Deus ele podia mandar um dilúvio, podia mandar uma enchente, podia mandar uma tempestade ali, podia, né, mandar fogo do céu e acabar. Mas aí Deus usa quem? Usa o povo dele, usa o povo de Israel, para que extermine esse povo. E aí Deus dá a ordem, agora é com vocês, né? Mas 3 motivos nós temos aí porque Deus mandou eliminar aquele povo. Primeiro, né, foi o castigo divino sobre os cananeus, era algo divino, não caberia, né, a nenhuma nação, nenhum homem, mas foi pela sua imoralidade, as injustiças e a impiedade. E aí Deus usa Israel para que destrua esse povo. A segunda, né, a segunda problemática
Por que Deus destruiu esse povo, né? Para proteger o povo escolhido da contaminação de uma religião depravada. A religião dele era uma religião depravada. Nós vimos aí a história, né? A idolatria sexual dos cananeus. Isso deixava Deus aborrecido. Era o sexo, era tudo para eles ali. E aí vivia aquele momento de orgia. Ele não olhava para Deus, não estava nem aí para Deus. E Deus, ele queria preservar e queria a perseverança da fé pura de um povo. E aí ele escolhe Israel como nação para que ela venha a tomar posse dessa terra. Ou seja, ali teria que ser dizimado para que Israel tomasse posse daquela terra. E era necessário extirpar o câncer para salvar o corpo. Ou seja, extirpa esse povo para que possa colocar esse novo povo naquela terra. E aí essa terra ser administrada com um povo santo, um povo que serviria a Deus. Deus escolhe um povo para lhe servir. E a terceira, né, problemática é gravar na mente dos israelitas as consequências, né, da impureza. As consequências funestas da impureza. Ou seja, se você andar errado, vai ter as consequências. Ou seja, Deus é amor, mas ele também é justiça. E nós vamos ver nas histórias posteriores dos hebreus, né, do povo de Israel, e confirma que não foi uma advertência vã. Ou seja, aquilo que Deus fez se viu de forma pedagógica, ou seja, de ensino. Nos traz isso aí como, né, uma orientação de cuidado, não ande assim, não ande errado, porque pode acontecer algo diferente na sua vida. E pode acontecer, né, amados? Nós temos que ter cuidado como nós andamos, com o que nós falamos, o que nós produzimos, né? O que nós pensamos, para que não venha depois nós pagarmos, né, com as consequências daquilo que agimos. Ou seja, o pecado. Lembra aí, os problemas do aniquilamento dos cananeus foi por seus pecados. A punição dele foi porque eles pecaram. Não foi outra coisa. E Deus pede a nós, né? Não peques, né? Se conserte, medite na minha palavra dia e noite, ande por ela, ser perfeito, né? Por o caso de Jó. Então, tudo isso aí, Deus ele orienta cada um da sua liderança de uma forma diferente. Mas orienta para quê? Para que nós possamos orientar também outros a andarem conforme Deus quer. E, amados, nós concluímos esse estudo, essa introdução, com essas experiências, né, que trouxe para nós nesse capítulo. Em Josué, nós podemos ver a tipologia de Cristo, não somente pelo seu nome, que nós já vimos lá, que é salvação, mas pelo que ele realizou. Ele realizou coisas que Cristo realizaria, né, ou Cristo realiza em nós e vai realizar em nós. E assim como Moisés não pôde introduzir os israelitas na terra prometida, tampouco a lei poderia conduzir o crente ao repouso de Deus. Ou seja, precisou de Josué, né? Moisés, ele não introduziu o povo lá na terra prometida, mas precisou de Josué para que ele levasse o povo até lá. Da mesma forma, ele compara que a lei, ela não nos leva, né, ao repouso eterno. Mas aí precisou de Cristo, para que Cristo cumprisse toda a lei, e aí sim, o crente crendo no sacrifício de Cristo, nós temos o repouso em Deus. E assim como Josué repartiu toda a terra de Canaã para as tribos, assim todas as bênçãos estão nas mãos de Jesus Cristo, para que reparta entre os salvos. Veja que Josué ele foi e repartiu todas as terras para as tribos. Então, quando repartiu, ele dá o descanso. Então, ele, né, o povo se sente ausente das ameaças, o povo tem prazer da conquista da herança. Da mesma forma, nós temos prazer, teremos prazer da herança, que cada um terá a sua herança, cada um vai ser repartido conforme as suas obras, e Jesus Cristo vai repartir isso entre os salvos. E isso nos dá segurança dentro das fronteiras que nós vamos alcançar. O povo também, ele adquiriu segurança dentro daquelas fronteiras, ou seja, ele está naquela terra e está protegido, porque Deus guarda, né? E também dá para nós um estado de bem-prazer, é um estado, né, de bem-estar para nós, de estarmos conquistando essas coisas. E assim, né, finalizamos, só Jesus Cristo, que é a nossa salvação, e o nosso grande Josué, que nos leva a essa terra e nos reparte a herança. Então, Jesus Cristo, a nossa salvação, vai nos repartir essa herança. Assim como Josué foi dado a ele de levar o povo à terra e repartir a herança, como nós lemos lá em Josué, de 1 a 5. Então, queridos, trazendo como conclusão para nós, eu trago esse alerta para que nós possamos estar firmes e constantes vivendo a palavra de Deus.
Sejamos fortes e corajosos diante dos momentos adversos da vida, não se deixando ser manipulados ou atraídos pelas ciladas do mal. Que nós possamos ter cuidado. E esse versículo em Efésios, né, que Paulo escreve, capítulo 6, versículo 10, eu trago ele para a nossa fixação do estudo que nós acabamos de trazer nessa introdução do livro de Josué. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. É isso que nós devemos fazer, amado. Estar firme no poder de Deus, mantendo a fé, a confiança e a obediência na palavra de Deus, mantendo-se forte, pois muitas lutas virão e estão vindo, e nós estamos passando por um momento adverso de lutas. E isso e que nós possamos permanecer firmes na posição de um cristão, certo de que o descanso e a posse da herança está bem mais perto. E Deus possa, né, trazer para nós essa reflexão, que Deus possa trazer para nós esse momento de reflexão, como já falamos, né, e de percepção das coisas que estão ao nosso redor. Que Deus nos abençoe, nos guarde e que nos prepare para a próxima lição. Deus lhe abençoe, em nome de Jesus.